estamos aqui na sala virtual da Sociedade de Psicanálise Iracy Doyle, SPID, e mais uma vez com o Quintas, que é esse encontro de bate-papo que realizamos na primeira quinta-feira do mês, com transmissão ao vivo para o YouTube. Agradecemos a presença de vocês que estão aí nos acompanhando pelo YouTube. E hoje nós estamos aqui com o André Martins. O André é filósofo, psicanalista, ele é professor do Núcleo de Ética Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e dos programas de pós-graduação de mestrado e doutorado em filosofia e em bioética, da UFRJ, da Fiocruz, da UF e da UERJ. Ele é doutor em filosofia pela Université de Nice, da França, doutor em teoria psicanalítica pela UFRJ, e em 2002, com pós-doutorado sênior em filosofia pela Université de Provence, em 2004. O André tem diversos textos acadêmicos, ensaios, livros publicados no Brasil e em outros países. Ele é palestrante, curador, consultor e líder do grupo de pesquisas SPIN e editor-chefe da revista Trágica, de Estudos de Filosofias da Imanência, ambos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O currículo do André é enorme, a gente está trazendo aqui um resumo para reforçar o valor dessa contribuição que certamente o André vai compartilhar aqui nessa noite com a gente. Muito obrigada, André, por ter topado participar aqui do Quintas, e agradecemos também ao Marco Sereno, nosso colega da SPID, que foi uma dica dele, esse convite do André. Seja bem-vindo, André. Obrigado, Ninfa. Obrigado, amigos da SPID. Com todo o prazer que eu aceitei. É uma honra estar aqui com vocês. E estou à disposição para a nossa conversa. Boa noite ao público também, que estiver nos acompanhando no YouTube, tanto de forma síncrone quanto depois, né, porque vai ficar, né, no canal disponível. Então, boa noite a todos. Então, já que é um bate-papo informal, eu vou começar isso, então. Pode ser? Bom, André tem a qualidade que pouquíssimas pessoas têm quando ensinam, quando palestram, que é a de tornar o complexo em simplicidade e transmitir isso para quem o assiste, né? No YouTube, no Instagram, em todos os canais que ele passeia, né? Então, para iniciar, André, eu queria que você fizesse aí uma costura, e você caminha muito bem nisso, entre Spinoza, Winnicott e a psicanálise. Ok, obrigado, Marcos. Então, é um ótimo começo, né? Porque toca, né? Você que acompanha meu trabalho, né? Toca num dos centros, digamos, ou talvez no maior centro assim das minhas preocupações de pesquisa, de pensamento e de compartilhamento, e que é justamente, digamos, Spinoza para a clínica. Só que, na minha cabeça, quer dizer, Spinoza para a clínica significa Spinoza com Winnicott, né? Então, esse meu trabalho, né, ele vem, bom, desde sempre, né? Eu conheci Spinoza relativamente tardiamente, que foi no meu doutorado de filosofia. Antes, sim, eu sabia que era um autor da história da filosofia, eu conhecia aquele básico, mas foi durante o doutorado na França que eu fiz de 90 a 94, lá se vão muitos anos, com a orientação do filósofo Clément Rosset, que alguns talvez conheçam, né? O grande Clément Rosset, que eu me interessei em particular e descobri Spinoza, né?
E como, enfim, em geral, as pessoas que descobrem Spinoza têm aquela sensação assim de Fiat Lux, né? E é um feice à luz muito particular, porque Spinoza tem um texto, o livro principal dele, A Ética, ele é demonstrado a ordem dos geômetras. Então, assim, é um texto em proposições, escolhas, corolários, que não é muito convidativo. Mas, por um lado, é instigante, e, por outro lado, nos escolhos e também nos prefácios, as partes do livro, nos apêndices, as partes do livro, ele tem um texto corrido que é muito impactante, né? Então, os escolhos são texto corrido, os prefácios, os apêndices, as partes são em texto corrido e é muito impactante. E o que é impactante, né? É que Spinoza ele fala de uma maneira simples, sintética, indo direto ao ponto. Então, e coisas que, na verdade, a gente pensa ou sente, mas que tanto a teoria psicanalítica quanto a filosofia, a história da filosofia, nem sempre consegue colocar em palavras para a gente, né? Então, é muito mais, digamos assim, usual, eu acredito, uma experiência de ler um autor e que aquele autor, por mais que nos interesse, leva a gente assim a querer entrar naquele sistema, do que o efeito que Spinoza causa, que é assim, nossa, eu não preciso entrar no sistema, porque, de alguma forma, ele está dialogando com o que eu penso, com o que eu sinto, e está esclarecendo a vida, está permitindo que eu compreenda mais a vida. Então, o convite de Spinoza, para mim, foi e continua sendo muito importante, muito relevante, significativo, porque ele meio que convida a gente a justamente se comunicar com simplicidade, com clareza, temas que já são complexos, né? Quer dizer, então, eu sei a opção de vários outros autores, tanto da filosofia quanto da história da psicanálise e da teoria psicanalítica, é assim, bom, temas complexos, deixa eu complexificar, porque isso vai ser um desafio para o receptor de entrar naquele jargão, ou entrar naquele universo, isso vai, de alguma forma, forçá-lo a pensar. O desafio de Spinoza, ele é instigante num outro sentido, que é justamente assim, não tem um entremeado aqui. A complexidade é própria à realidade, a multiplicidade. Então, é como se Spinoza dissesse, eu vou tentar falar da maneira mais simples, porque eu não preciso complicar o complexo. É muito melhor simplificar o complexo, que aí sim a gente, né, se espanta, e daí esses relatos todos, né, o próprio Deleuze tem relatos lindos nesse sentido, dessa descoberta de Spinoza como uma descoberta assim, que é como se fosse um ar, um vento assim, que anima a gente, né, porque oferece o quê? Que é um termo que eu gosto de usar, ferramentas conceituais. Então, em vez de a nossa mente entrar num sistema, ele oferece ferramentas conceituais que a gente utiliza para entender melhor a nossa própria vida. E, em particular, o psiquismo humano, né? Então, digamos, se a gente for falar 3 pontos centrais na filosofia de Spinoza, eu diria que são a filosofia da mente, a teoria do conhecimento e a teoria dos afetos. Nada mais psicanalítico, não é à toa que eu organizei, já uns quase 10 anos atrás, um livro que foi publicado na França, que é Spinoza e la Psychanalyse, Spinoza e a Psicanálise, baseado num evento que eu organizei na École Normale Supérieure de Paris, né, da Rua d'Ulm, com o mesmo título, Spinoza e a Psicanálise, porque quem estuda Spinoza, ou pelo menos quem estuda ambos, as proximidades são muito fortes, né? Aí, no meu caso, né, a minha formação é unicotiana, a minha identificação na psicanálise é unicotiana. Então, para mim, assim, Spinoza e Winnicott falam com línguas diferentes, uma compreensão do psiquismo humano e da vida muito próximas, né? Muito próximas. Então,
Eu até recentemente publiquei um artigo que eu nomeei a grande identidade Spinoza-Winnicott. Está na revista Trágica, gratuito na internet, só botar André Martins, a grande identidade Spinoza-Winnicott, revista Trágica, aparece para baixar em PDF, e que essa é uma brincadeira que eu fiz, né, porque Deleuze diz a grande identidade Nietzsche, Spinoza-Nietzsche. E aí eu começo fazendo essa brincadeira, assim, pô, Spinoza e Nietzsche têm muitos pontos em comum, eles dialogam de perto, eles pensam questões comuns, eles têm uma compreensão, como o próprio Nietzsche disse naquela carta que ele escreveu a um amigo, né? Tem um precursor, e que precursor? A abordagem central da filosofia de Spinoza é a mesma que a minha, fazer do conhecimento o mais potente dos afetos. Então, eu concordo com Nietzsche, realmente, assim, eles estão juntos, né? Como diz Nietzsche, ele termina essa carta de um jeito lindo, ele diz assim, a minha solidão, não, eu sozinho no alto das montanhas, com o ar rarefeito e o nariz sangrando pela falta de oxigênio, agora a minha solidão se tornou uma dualidão, que está ele e Spinoza juntos. Eu concordo, mas identidade eu vejo muito mais entre Spinoza e Winnicott. Como, justamente, autores da imanência, né? E cuja compreensão do psiquismo humano é extremamente não só próxima, como, em vários aspectos, complementar. Enfim, aí não sei se eu entro um pouco em conceito ou repasso a palavra para você. Você podia entrar um pouco na questão do brincar, né? O brincar para criança, para adulto, e o brincar na clínica. Eu acho que, já que você falou nessa aproximação com o Winnicott, nessa escolha sua pelo universo winnicottiano, fala disso para a gente. Tá. Tá. Então, eu vou começar, para chegar no brincar, me veio agora assim, eu vou começar falando do meu livro, que eu publiquei em 2009, que é uma contestação ao conceito de pulsão de morte, né? O título que eu dei é Pulsão de Morte, ponto de interrogação, e o subtítulo Por uma clínica psicanalítica da potência. E por que essa é uma das formas de se aproximar de ambos, Spinoza e Winnicott, né? O Winnicott, em várias passagens que eu retomo no livro, né? Ele não concorda com o conceito de pulsão de morte e, em particular, ele não concorda com o conceito de pulsão de morte como sendo originário. Em termos filosóficos, né, de Spinoza, se a gente quer chamar de pulsão de morte, o que fica claro é que não é causa, é efeito. Por que isso é central em Spinoza, em Winnicott, e por que ambos estão falando de um ponto crucial, basilar para a clínica? Porque se eu entendo, como Freud e Lacan, que a pulsão de morte tem um caráter originário, né, ou que é a causa, isso significa que eu estou entendendo, tanto para a minha própria vida, quanto numa relação terapêutica, né, que toda a terapêutica ela deveria ou deve ir no sentido de criar, digamos, inventar uma pulsão de vida. O que muda com o Spinoza e o que muda com o Winnicott? Se eu entendo em Spinoza que o que nos constitui é a nossa potência, que ele vai usar a palavra latina, ele escreve em latim, ele é nascido na Holanda, filho de pai e mãe portugueses, né? Ele escreve em latim, ele aprendeu latim para poder usar a língua veicular da época, né? Ele chama de conatos. Então, se o que nos constitui é a nossa própria potência, se o que é originário é a nossa potência, passando para o Winnicott. O Winnicott usa diversos termos também. Um deles, que deixa bem claro essa ideia, né, é a força vital. Se o que nos constitui é essa força vital, esse impulso que se expressa, por exemplo, no bebê como gesto espontâneo, então, como que a gente pensa a clínica? Como que a gente pensa a terapêutica? E a clínica em todos os sentidos, no sentido estrito, da psicoterapia, também no sentido deleuziano, da clínica como
modo terapêutico de compreender o mundo. Aí, a partir da ideia de um conatos ou de uma força vital, o que cabe à terapêutica é buscar essa potência que é nossa, que nos constitui, que já está presente. Então, isso faz, por exemplo, aliás, agora eu até estou com um curso de videoaulas sobre depressão sendo lançado agora, né? Através do meu Instagram, né? @AndréMartinsFilosofia. Fechou o parênteses da propaganda. Por exemplo, uma questão da depressão, ela vai ser compreendida como algo está coibindo essa potência, existe uma autocoerção na interação com fora dessa potência. Ou seja, a perspectiva de entender que, se a gente quiser usar o tempo função de morte, talvez nem valha mais a pena usá-lo, ele não é causa, ele é efeito, isso gera justamente, ao mesmo tempo, esse entendimento de que existe uma força em cada um de nós e no outro, né? E que, se essa força, se essa chama está apagando, é porque existe alguma coisa sufocando. Então, como guia e horizonte clínico, terapêutico, isso muda tudo. Isso muda tudo. Então, aí, partindo dessa ideia para a questão do brincar, né? Ok. Retomando o Winnicott, enfim, coisas que quem estuda o Winnicott, ok, talvez simples, mas eu acho que vale a pena falar para depois abrir um pouco mais e relacionar com a teoria do Spinoza, né? Com as ferramentas conceituais de Spinoza. Em Winnicott, quando ele está pensando essa força vital que se expressa já desde o bebê como um gesto espontâneo, e aí, resumindo, né? Quer dizer, esse gesto espontâneo, se ele encontra expressão e expansão, isso vai gerar no bebê uma confiança no ambiente que o bebê ainda não sabe que existe, e em si mesmo, que ele também não sabe que existe. Ele está só sendo. Então, diz o Winnicott, o que é a saúde psíquica? Ser mais do que reagir, entre aspas, né? Frase do Winnicott, ser mais do que reagir. Ou seja, ser é expandir-se. E essa expansão, diz o Winnicott, ela é espontaneamente, esse gesto espontâneo é espontaneamente criativo. Não criativo no sentido da cultura, de uma originalidade, não, criativo nesse sentido do gesto e do ato da criação. Ou seja, é uma expressão singular. Ao ser singular, é única. É uma expressão única daquele ser, daquela pessoa, né? Então, diz o Winnicott, se eu desenvolvo, é claro que isso são gradações, mas para o bem e para o mal, a gente percebe gradações que tendem muito para um lado, muito para o outro, né? Mas se eu desenvolvo essa confiança em mim mesmo, que é, ao mesmo tempo, uma confiança no ambiente, isso se expande para um próprio sentimento em relação à vida. E isso dá ao bebê, diz o Winnicott, uma sensação, um sentimento, uma certeza interna de que ele tem coisas interessantes para oferecer para o outro e para o ambiente. Então, ele passa a desenvolver um sentido, né, de que a cultura se dá gradativamente pela troca. Então, é muito diferente, por exemplo, quando o ambiente é hostil e que o bebê, diz o Winnicott, tem que se refugiar na própria mente. Nessa mente que, então, ao invés de ser o pensamento do psiquessoma, né, nos termos da neurociência, a gente diria hoje, a metacognição em relação ao psiquessoma, ao ser utilizada, né, há essa capacidade reflexiva do ser humano, ser utilizada como fuga de uma vivência de hostilidade, se dá algo na ordem dessa dissociação psíquica, e, diz Winnicott, o bebê, a criança e futuramente o adulto, de algum modo passa a, vamos botar entre aspas, né, viver na mente, ao invés de viver no corpo, que na verdade não é o corpo, ao invés de viver no psiquessoma, porque o corpo já é psique.
Então, o Winnicott mostra bem justamente assim que essa submissão ao fora, essa ideia de que eu preciso de autorização para entrar na cultura, é a fonte, num certo sentido, tanto da neurose quanto da psicose. É a fonte, enfim, justamente por quê? Porque se fundamenta na formação do psiquismo nessa dissociação entre a capacidade mental do ser humano e a realidade psicossomática, não no sentido da psicossomática estrita, a capacidade somatopsíquica, vamos mudar a palavra, né, que somos nós. E aí, inclusive, antes de passar para o Spinoza, né, inclusive pensando assim, como que eu observo, pensando como eu observo essa questão dialogando, né, o pensamento com a psicanálise e a filosofia, que é muito comum na teoria psicanalítica, mas não só, no senso comum também, num certo sentido, falar-se o inconsciente, reificar, coisificar o inconsciente, como se existisse, né, um sujeito do inconsciente que fosse diferente do que eu sou. Ok, Freud e Lacan estão trabalhando com a ideia de ego. Eu acho mais profícuo quando o Winnicott coloca esse outro termo, self. Porque, justamente, o self, vamos pensar o self expressando-se verdadeiramente, né? O verdadeiro self, ele é o psiquessoma. Então, o que nós somos? Nós somos o psiquessoma, esse psiquessoma singular que cada um é, e que já é pensamento. E esse psiquessoma tem essa atividade mental. Só que essa atividade mental, e isso está claro nos textos de Winnicott, está explícito, ela tanto pode ser integrada, por isso que a integração é uma das palavras-chave em Winnicott, integrada ao psiquessoma, né, funcionar de forma integrada com o psiquessoma. Isso se dá pela confiança, daí esse outro conceito central no pensamento de Winnicott, ou, ao contrário, essa capacidade reflexiva, justamente por não haver confiança no ambiente e em si mesmo, ela vai funcionar como se a pessoa vivesse na mente. Quando ou quanto mais a pessoa vive na mente, é compreensível que ela vai se identificar com essa mente. Então, ou seja, o que eu quero dizer é assim, como que eu leio isso? O psiquessoma, que somos nós, e que é o nosso pensamento, se identificando com uma atividade mental dissociada de si próprio, não integrada com seu self. Então, por conta dessa identificação, que, no entanto, é um equívoco, por conta dessa identificação com a mente dissociada, é que se dá essa sensação de o que o psiquessoma sente, o que o psiquessoma pensa, é um outro. É o quê? Daí essa reificação, o inconsciente. Então, se a gente tem esse olhar winnicottiano, eu acho muito mais fácil a gente entender que nós temos o inconsciente ser utilizado como adjetivo. Nós temos afetos inconscientes, pensamentos inconscientes, reações inconscientes. Mas somos nós, é o psiquessoma. E essa fachada, né, da mente não integrada é que dá essa sensação de desconhecimento em relação a nós mesmos. Então, eu acho que cabe até um pequeno parênteses também, que eu publiquei em artigos aqui na França, né, que, assim, quando Freud diz a famosa frase que, né, inspira todos nós, né, o eu não é senhor na sua própria morada, ele está certíssimo quando se está falando justamente dessa mente, ou quanto mais se está se referindo a essa mente dissociada. Por quê? Porque o ego, né, o ego, ele já diz respeito justamente a essa identidade que se forma
e que não é exatamente o self, o si mesmo. Né? E aí o que eu ia comentar, porque é uma historinha, mas que eu acho que ilustra bem essa junção que eu faço e o que está em questão, esses vários pensadores, né, pensando e eu dialogando com eles, né, é que no Ego e no Id, no livro O Ego e o Id, o Eu e o Isso, Freud tem aquela primeira partezinha do primeiro capítulo ali, onde ele diz por que a primeira tópica pareceu insuficiente, e grosso modo porque não bastava o inconsciente vir ao consciente, porque isso nem sempre tinha, ou em geral não tinha, essa força de transformação psíquica. E que aí, no segundo capítulo já, cujo subtítulo é o Eu e o Id, o Ego e o Id, o Eu e o Isso, ou seja, o mesmo subtítulo do título do livro, né? Aí ele começa a dizer, meu amigo Grodek sempre me falou que nós somos vividos por um algo, por um isso. Opa! Aí a gente vai para o Grodek, né? E vê o conceito central de isso em Grodek. Aí, de onde que Grodek tira? De Spinoza e de Nietzsche. Olha que interessante. Não? Então, Grodek ele cita Spinoza e Nietzsche. Nietzsche, num aforismo do Para Além de Bem e Mal, em que ele está criticando o código cartesiano, ele diz assim, olha, essa ideia de um sujeito do livre-arbítrio, um sujeito da cognição, do conhecimento, isso não existe. Esse eu, que parece que está no controle das coisas, ele é só um efeito de fachada na relação com o outro, na relação com o mundo. Porque ele é um efeito de fachada do quê? De um algo, um isso, um es, né? no original nietzschiano em alemão também, né? É um efeito de fachada de algo, de um isso. Grodek pegou esse termo de Nietzsche e falou, nós somos vividos por um isso. Ok. E o eu, o ego, é esse efeito da interação desse isso com o outro. E como que Grodek concebeu esse isso? Isso, né, esse indefinido, no entanto, individuado em relação à pessoa. Mas individuado, mas é um indeterminado individuado, que é, por sua vez, uma individuação do isso em geral, né, do real único. E ele tirou essa ideia de Spinoza. Cada ser humano é um modo, uma modificação da substância única do real. Então, a gente pensa, né, essa substância única em Spinoza, que se individua nas coisas singulares, entre elas o ser humano, gerando esse efeito que é esse eu, que se estrutura, e o Winnicott, ele acrescenta essa ideia desse self, desse si mesmo, que permite a gente entender mais claramente essa unidade que nós somos, essa unidade múltipla e não monolítica que nós somos. Enfim, e aí, enfim, só para fechar também, que eu quero ouvir vocês, né? E o tempo voa, mas e tem uma troca de cartas entre Freud e Grodek muito interessante, onde Freud escreve para Grodek: o meu isso vem do seu, mas o meu é acomodado e burguês. Eu acho interessante porque, assim, quem está começando a conhecer ou a estudar psicanálise diz assim, ué, mas como assim acomodado e burguês? O id são as pulsões sexuais destrutivas, né? O reino das pulsões. Então, só que o modelo freudiano e lacaniano, nessa minha perspectiva, ele trabalha muito com essa dicotomia que na filosofia, né, eu adjetivo de metafísica, nessa dicotomia entre justamente uma necessidade de uma censura superegóica diante de uma, eu vou usar um termo livremente, né, mas digamos só para ilustrar, de uma selvageria desse id, né? Ou seja, um id pulsional selvagem, digamos, ele vai junto com um superego repressor e cruel, né? Como diz Freud nesse mesmo livro, esse superego que funciona ao modo de um imperativo categórico kantiano.
imperativo categórico. Ele é um imperativo, ele tem que se impor contra o quê? Contra os perigos do id. Enquanto que, justamente, tanto o Winnicott quanto o Spinoza, eles trazem uma compreensão do psiquismo e da formação do psiquismo e do ser humano que não toma como originária essa dicotomia que eu estou adjetivando como metafísica. Então, a gente não precisa pensar num id selvagem, né, que obviamente se aproxima da ideia do corpo, a ideia tradicional na história do pensamento ocidental, na história da filosofia e em doutrinas religiosas não só do Ocidente, né, o corpo como lugar da transgressão ou do perigo, etc., e a mente propriamente humana e, por sua vez, propriamente divina em várias das versões teóricas, como devendo e precisando reprimir ou controlar esse corpo. Com o Winnicott e Spinoza, a gente pensa esse psiquessoma, para começar, já acabou com a dicotomia, esse psiquessoma como já, digamos, sendo uma unidade e que ele vai se expressar de uma forma mais criativa, voltando para o criativo, de uma forma mais criativa desde o início nesse desenvolvimento dele e nessa inserção na cultura, né? Nessa inserção gradual e criativa, né, na cultura e portanto o Winnicott ele vai pensar tanto a questão superegóica quanto a questão do falso self como podendo ser um apoio à expressão do self. Daí a necessidade do termo self, si mesmo, né? Quer dizer, então, o próprio superego não precisa mais ser pensado como cruel, porque o id não está mais sendo pensado como bestial, inclusive, o conceito de falso self pode ser pensado como um falso self poroso, que, de algum modo, protege a expressão do verdadeiro self, ao invés de se opor a ele. Em outras palavras, realmente, me parece que é um novo paradigma, tanto o Winnicott em psicanálise, quanto o Spinoza em filosofia. Então, antes de... eu vou fazendo um monte de associação também, porque Spinoza é surpreendente, porque é um autor do século XVII, né? Quando a gente vê assim, puxa, quem eram os contemporâneos de Spinoza? Hobbes, Descartes, Newton, né? Um pouquinho antes, mas contemporâneo também, Giordano Bruno, Galileu. Pô, a gente pensa, aí a gente já espontaneamente se reporta a esses outros autores e pensa, puxa, deve ser um personagem incrível na história da filosofia. É muito mais do que isso, é muito mais do que isso. Ele conseguiu, nessa simplicidade da linguagem dele, né, e nesse caráter intempestivo, que é o desafio de todo o pensamento filosófico, ele conseguiu oferecer essa ideia de ferramentas que eu chamo de ferramentas conceituais, que são extremamente atuais, contemporâneas e atemporais no sentido de atuais. Né? E dá para entender um pouco isso historicamente, porque Spinoza ele é, se não me engano, 2 décadas mais novo que Descartes. Ele surfa na onda, digamos, ele pega o grande movimento do Renascimento, do fim da filosofia medieval, da Idade Média, e essa efervescência do nascimento da modernidade, da filosofia moderna e da ciência moderna. Só que Spinoza, que já pega, portanto, esse movimento, digamos, de vanguarda, ele discorda desses autores. Então, ao discordar desses autores, ele já está se apoiando neles na crítica feita à Idade Média e à escolástica. E, ao criticá-los, ele fez críticas que só quando toda a modernidade que nasceu com eles entrou em crise, só nesse momento é que o pensamento de Spinoza começa a ser lido e percebido como tal. Então, nesse sentido, até em termos de séculos, né, eu diria assim, que claramente Spinoza não é um pensador enquanto pensamento, né, não é um pensamento somente do século XVII e nem do século XX, é do século XXI. Ele está claramente pensando soluções e questões que o século XXI, questões com as quais o século XXI se deparou, e
para as quais o século XX talvez não tenha pensado com tanta clareza quanto ele, né? Então, é nesse sentido que, e quem estuda Spinoza sabe disso, né? Que Spinoza é um contemporâneo, né? Então, é um autor vivo que está sendo cada vez mais descoberto no que ele tem de atemporal. Eu lembrei que eu fiz esse caminho, mas eu queria juntar com brincar, então, rapidamente, né? Ou seja, em Winnicott, porque quem não estuda o Winnicott não raramente pensa, o brincar, como fosse uma coisa assim, ok, quase pejorativa, não só restrita à clínica de criança, que é incrível, não tem nada de ruim nisso, mas com um olhar um pouco pejorativo, como se fosse uma coisa boba ou simplória, e não tem nada de bobo nem simplório. O que o Winnicott está falando com a ideia do brincar, do saber brincar, é justamente permitir-se ser mais do que reagir. E voltando, e esse ser, ele é naturalmente, espontaneamente criativo, porque o criativo em Winnicott não é a originalidade em relação à cultura, é a própria expressão de ser, né? do self, de si mesmo, nessa inter-relação, nessa troca contínua com o ambiente. E isso a gente encontra com as ferramentas conceituais de Spinoza, a gente consegue também entender isso que o Winnicott está dizendo. Porque Spinoza, grosso modo, e tentando falar rapidamente para que eu quero ouvir mais vocês, né? Enfim, porque, falando rapidamente, Spinoza, ele está pensando o quê? Vou falar um pouquinho dos conceitos de Spinoza. Nós somos um corpo que pensa. Os termos que Spinoza usa são, nós somos o corpo e sua ideia. Esse e sua ideia significa, porque a ideia em Spinoza é dinâmica, é um processo, é o próprio pensamento. Então, o corpo e sua ideia é o corpo pensante. É o corpo e o pensamento que é inerente ao corpo. Ou seja, o pensamento não é um epifenômeno do corpo. O pensamento não é um efeito, quase que uma ilusão de uma materialidade. Não. É o corpo pensante. Esse corpo pensa. Ok. Então, é preciso entender. Spinoza não fala a ideia e seu corpo. Não, é o corpo e sua ideia, porque é o corpo pensante, não é uma ideia corpórea. Não, é o corpo pensante. Então, esse corpo e sua ideia, visto na perspectiva dessa ideia que está ali, sendo produzida, pensada, quer queiramos, quer não, consciente ou inconscientemente, que a gente se dê conta disso ou não, essa ideia, Spinoza vai chamar de ideia do corpo. Ok. Essa ideia do corpo, ou seja, a ideia do corpo é outra palavra, psiquessoma, né? Nos termos do Winnicott. Essa ideia do corpo tem essa capacidade reflexiva, termos de Spinoza, de tomar a própria ideia do corpo como objeto do pensamento, o que vai gerar uma ideia da ideia do corpo. Isso que é pensado como ideia da ideia do corpo pode ser tomado como objeto do pensamento e gerar a ideia da ideia da ideia, e a ideia da ideia da ideia, e assim por diante. Então, Spinoza ele mostra com esses conceitos, olha só como ajuda a entender o Winnicott, e o Winnicott ajuda a entender Spinoza, e ambos ajudam a entender a nossa cabeça, né? Então, Spinoza vai dizer assim, que quando nós temos isso, volto a dizer que a neurociência hoje em dia chama de metacognição, ou seja, essa ideia da ideia, essa ideia acerca do próprio pensar e do próprio sentir, essa reflexão ela não se dá só como, digamos assim, um pensamento novo. Ela, obviamente, ela necessita se apoiar em imagens e ideias que a gente já fez na nossa experiência de vida. Então, essa ideia da ideia, ela se dá como? Por associação de imagens, isto é, imaginação, e associação de ideias. E aí é que eu gosto de dizer, acho que fica claro, onde se dá ou não, mais ou menos, a dissociação, né? Porque, ao associar imagens e ideias já conhecidas, o que eu posso fazer se eu me sentir inseguro com o novo? Eu posso simplesmente só olhar para conhecer o novo, só olhar para o já conhecido
e, portanto, encaixar o novo entenda-se tudo, né? Porque tudo é singular, o momento é singular, então esse outro singular naquele momento, encaixar ele no já conhecido, na teoria que eu já conheço, nas imagens que eu já conheço, ou nos meus traumas e tudo mais. E aí eu me sinto seguro, psicamente confortável. Ufa, eu consegui enquadrar aquele novo que me desafia e que me traz insegurança. Se eu me sentir um pouco mais seguro, o que acontece diferentemente disso? Ao associar imagens e ideias já conhecidas, essas imagens e ideias já conhecidas são apenas a maneira de conseguir o efeito oposto, que é o quê? Se eu associo o novo ao que eu já conheço, isso me permite perceber o que há de singular nesse novo. Ou seja, o que é diferente das ideias e das imagens que eu já conheço. Então, não sei se deu para entender. Recapitulando, né? Eu associo o conhecido. Se eu associo o conhecido, destaca-se, vem à baila, emerge o que não é conhecido. Do outro modo, eu associo o conhecido, mas eu me fecho para o que não é conhecido, porque justamente eu quero encaixar ele no que eu já conheço. Essa segunda forma é a maneira de pensar, que é o adjetivo de metafísica, para além da physis, para além do psiquessoma. Então, eu encaixo as coisas, o quê? Em ideais. Só que esse encaixar em ideais gera, na minha relação com o que existe, que é sempre novo e único, uma sensação de que o que existe está aquém do que, supostamente, deveria ser. E aí, no meu sentimento, consciente ou inconscientemente, eu acabo depreciando as minhas experiências, porque elas não são como eu idealizo. Enquanto que, da outra forma, eu me abro para o novo e aí eu vivencio, de fato, aquela experiência nova. Então, aquela experiência nova ela vai ser enriquecedora para o meu psiquismo, em vez de ameaçadora para o meu psiquismo. Então, a gente poderia dizer justamente que, com Spinoza e com Winnicott, existem duas formas de imaginar. Uma forma de imaginar e aí eu vou depois dividir em duas, né? Mas eu vou imaginar para fugir do real. E a outra forma de imaginar eu vou imaginar porque eu consigo ser, espontaneamente, inclusive, criativo na minha própria percepção do real. Que é o que Spinoza diz, que as percepções nunca são passivas. Elas são sempre concepções. Por quê? Porque é uma mente singular se relacionando com o mundo e com a cognição. Então, para que a cognição seja repetitiva e não criativa, é preciso que exista uma autocoerção da criatividade e da própria percepção da singularidade por um encaixe no certo, no que deveria ser, na teoria certa, etc., 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 criando todos os moralismos, preconceitos, superstições, e, portanto, esse mecanismo, que eu chamo, né, de pensamento metafísico, para além da física, né, ele se dá, talvez surpreendentemente, não sei, de duas formas. Uma forma que a gente pode pensar no delírio e na alucinação como modelo, que é realmente uma fuga do real, porque o real está muito doloroso e eu não suporto, mas a outra forma, mais sorrateira, mais, digamos, bem disfarçada na cultura, né, e bem sucedida na cultura, é a forma de chamar essa imaginação do que deveria ser de razão. E eu me refugiar nessa mente dissociada, exatamente como descreve, e, no certo sentido, denuncia Winnicott, chamando-a de pensamento racional, como uma verdade, e o autor que mais claramente exemplifica isso, no meu entender, com certeza, é Kant. Ou seja, numa ideia, num ideal de razão pura, que só existe na imaginação do Kant, de quem adere a isso, no meu entender, claramente como uma defesa psíquica ao verdadeiro conhecimento, enfim, ao conhecimento do múltiplo, do real, né? Que é justamente permitir-se conhecer junto à experiência e não submeter a experiência a um ideal de uma razão pura.
né? Ou há categorias metafísicas, né? Enfim, deixa eu passar a palavra para vocês. Obrigada, André. Se tivéssemos na Speed, a gente ofereceria uma água, um cafezinho. Pois é. Não, mas para mim tá jóia. Até poderia ter deixado aqui, nem pensei, mas estou bem. Bom, muito boa a sua fala, assim, muito interessante. Eu tinha uma questão a fazer, mas durante a sua fala a minha questão foi mudando, né? Patrícia também tem uma, então vou tentar ser breve para a Patrícia também já engatar a questão que ela vai colocar, que eu tenho assim a impressão de que elas vão conversar, sem saber, né? Eu tenho um pouco essa intuição. Eu queria que você pudesse falar um pouco mais da influência, né, desse modelo, dessa conversa do Spinoza com o Winnicott, né, em termos de diretriz terapêutica clínica, né? Assim, se você pudesse falar um pouco mais como que isso impacta assim um modelo de escuta e intervenção que vai ter como ponto de partida exatamente essa dimensão do gesto espontâneo, da força vital, né? Eu queria que você pudesse falar um pouco mais, né? Que isso me é muito caro, né? Assim, como que isso impacta exatamente essa dimensão desse modelo de escuta e intervenção, né? Se você pudesse falar um pouco mais, você já falou, obviamente, mas se você pudesse falar um pouco mais sobre como é que você vê essa influência num modelo, né, de clínica, de escuta, de intervenção, um pouco nessa direção, tá? Vou passar para a Patrícia, que eu tenho assim, a sensação de que vai ser algo nessa linha. Não sei, estou apostando. Se Patrícia quiser, eu respondo primeiro e depois a gente ouve sua pergunta. Não, como sim, você pode responder o Leandro, mas eu acho que o Leandro acertou. Tá bom. Pode responder. Desenvolvo mais, né? Então, Leandro, obrigado pela pergunta. Ela é central, né? Te agradeço. Então, a gente pode pensar, né, essa aplicabilidade de Spinoza na clínica de várias maneiras, né? E, como eu disse, para mim, na verdade, Spinoza e Winnicott, né? Então, para início, né, dessa reflexão, eu diria assim, o próprio termo, você não usou, mas em geral as pessoas usam muito, que eu falei, aplicabilidade, não vejo nenhum problema nele, mas de aplicar pode levar à confusão, né? Por quê? Porque justamente o que esses autores estão me permitindo entender e pensar é a atuação dessa capacidade da mente, isto é, do psiquissoma, mas de pensar de forma dissociada com o próprio psiquissoma. Ou seja, de identificar-se com essas associações de imagens e esses ideais formados, por exemplo, da razão pura, ou, por exemplo, indo mais para o senso comum, né, da força de vontade, né, ou da vontade. Se a gente pega, sei lá, coach, autoajuda, isso fica mais claro ainda, né? Depende de você. A psicanálise, às vezes, com a melhor das intenções, recai nisso quando fala assim, você precisa se responsabilizar, e você, quer dizer, a própria ideia de responsabilizar-se, ela tem um peso no analisando, que, em geral, é um peso superegóico terrível e que gera, não raro, um sentimento de injustiça, de ultraje, dele não ser compreendido, né? E isso, claramente, em inúmeros casos, onde fica claro que a pessoa não fez nada para aquilo ser feito contra ela, né? Então, essa ideia de responsabilizar-se soa a livre-arbítrio, né? Soa a julgamento, e nada mais oposto do que a psicanálise do que um julgamento, né? E muito menos um julgamento moral, né? Então, e aí a gente já entende que o Winnicott e Spinoza estão já diretamente dentro desse outro paradigma da compreensão, né? Da compreensão. Em Spinoza, o termo em latim intelligere, que Spinoza diferencia do cognoscere. Cognoscere, conhecer, inteligir, bom, a gente não usa muito em português, compreender, né? Então, ou seja, o que eu percebo, então, antes de passar particularmente, né, para essa escuta terapêutica,
mas tem relação, o que eu percebo é assim, por exemplo, dando aula sobre Spinoza, muitas das vezes, sabe, primeiro, eu percebo assim, uma reação em boa parte dos alunos, em assim, caramba, eu tenho que aplicar isso, eu quero aplicar, e aí estou aplicando certo, não estou aplicando certo, o que eu faço para aplicar? E a primeira coisa que eu falo assim, porque este eu quero aplicar, e essa tentativa de aplicar está vindo exatamente dessa mente dissociada, exatamente desse ego, exatamente dessa ideia, da ideia dissociada da ideia do corpo. Então, é compreensível que a gente queira ter esse controle. Só que esse controle, inclusive das nossas transformações de compreensão, de onde ele vem, ele não só é fadado ao fracasso, ele já agrava o problema que ele próprio está querendo corrigir. E aí a gente chega no que Spinoza chama de emenda do intelecto, ou reforma do intelecto. Que eu, para ficar mais usual, eu digo reforma do pensamento. Que é justamente assim, porque quem pensa é o psiquessoma. É o psiquessoma que pensa. Quando a mente dissociada está pensando muito, a gente vê isso com clareza. Aí fica aquele ricochete assim, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? E aquele desejo assim, eu quero mudar, só que eu quero mudar com a rédea curta e controlando todos os passinhos da minha mudança. Eu não vou mudar assim. Então, eu digo, que quem pensa é seu psiquessoma. O esforço é de compreender. À medida em que a gente vai compreendendo, a gente até se surpreende o quanto que a gente vai modificando a nossa forma de se afetar. E de fato, com frequência, eu tenho relatos assim, caramba, eu não sabia que eu tinha mudado a minha forma de pensar e me afetar, mas me vi em situações análogas às situações que eu me via anteriormente e me descobri, me percebi, me surpreendi, tendo outro tipo de interação, outro tipo de reação, outro tipo de afeto, me afetando de outra maneira. Pronto, isso é a transformação. Então, a transformação efetiva não é a transformação nem nas intenções, nem na ideia da ideia, o que eu concordo, não concordo, isso é fachada, isso é justamente a fachada do ego. A transformação efetiva é na maneira de sentir e pensar da ideia do corpo, do psiquessoma. Então, o Winnicott com Spinoza, antes de mais nada, eles colocam a ênfase aí. Aí, claro que isso é para a gente pensar, e para todo mundo pensar, mas numa situação terapêutica, o analista, o psicoterapeuta não está ali para dar aula, não? Ok, mas que o analista consiga ter entendido essa diferença entre o pensar do psiquessoma, que é um pensar se afetando, e o pensar de uma ideia da ideia, isso é fundamental, porque a ideia da ideia ela pode jogar luz na compreensão dos afetos, mas se ela quiser controlar a transformação dos afetos, ela não vai conseguir, e ao contrário, ela vai ser um obstáculo para essa transformação. Então, isso, o Winnicott e Spinoza me trazem como ferramenta de compreensão. Ou seja, então, a gente pode se ver numa situação analítica, digamos, mais ou menos tradicional, onde o paciente precisa elaborar, mas essa base, num certo sentido, é completamente outra. É winnicottiana, porque, olha só, o paciente tem que se sentir seguro, pelo menos no setting, para baixar a guarda dele, porque guarda levantada significa o quê? Defesa psíquica, mente dissociada. Então, se ele consegue ali se sentir em confiança, ele está exercitando, no sentido assim, de vivenciando a experiência de ser, pelo menos lá ser, não precisa reagir até na sessão, até na análise. E a partir dessa experiência de ser, ok, aí ele vai poder ir elaborando, que na verdade é o psiquessoma elaborando, e não a ideia da ideia, e chamando isso de elaboração. Que dialoga com as dificuldades de Freud lá na primeira tópica, mas que eu não sei se mudaram tanto assim na segunda tópica. Posso comentar que a Cíntia colocou aqui por escrito? Já li aqui. Né? É o que a gente chama de racionalizar, né? A ideia da ideia. Então, normalmente, quando a gente fala racionalizar, olha que curioso como que eu vejo. Sim, é isso, né?
é a ideia da ideia dissociada. É a ideia da ideia que não, ela quer entender a ideia do corpo, o afeto, né? Spinoza diz, qual é a primeira ideia? É o afeto. O sentir já é um pensamento. Então, a ideia da ideia, ela quer entender o afeto. Só que, para entender o afeto, em vez de tentar sentir o que eu estou sentindo, perceber, né, essa autoobservação aberta, né, se ela se dissociar, ela vai, para entender a ideia do corpo, olhar para o outro lado, olhar para a teoria, olhar para o que deve ser, para o que deveria ser, etc, etc. E aí, sim, é o que a gente chama de racionalizar. Que assim, eu estou explicando, mas eu não estou elaborando, eu não estou compreendendo, eu não estou sentindo. Só que a mesma ideia, quer dizer, não é a mesma, mas é igualmente ideia da ideia, essas ferramentas conceituais que me ajudam a compreender o que eu estou percebendo, o que eu estou sentindo. Por isso que Spinoza diz assim, eu já vou colocar o ideia da ideia para facilitar. Uma ideia da ideia verdadeira não tem força, mesmo verdadeira, não tem força para transformar um afeto. É preciso que a ideia da ideia seja também afetiva. Em que sentido? Que ela se permita essa compreensão que é do psiquessoma, que é a própria ideia do corpo se compreendendo com a ajuda da ideia como ferramenta conceitual. E isso é muito, muito, digamos, próximo do que o Winnicott diz. Quando o Winnicott diz uma interpretação verdadeira, se não for vivenciada pelo paciente como uma criação sua, ela pode continuar sendo verdadeira, que vai ser vivenciada como uma invasão, como uma agressão, e vai provocar um retraimento, um reforço da defesa psíquica. Ou, mais uma vez, a gente vê o quanto que um esclarece o outro e quanto que ambos esclarecem esse modo de pensar, né? Que, ok, a gente já faz, mas, puxa, olha só, essa ideia da ideia como ferramenta conceitual, o quanto que ajuda a entender o que está se passando na nossa mente. Ok, Leandro, claro que daria para desenvolver, mas, enfim, se me vier à mente algum outro exemplo. Ótimo. Tá? Não, acho que ajudou bastante essa ideia de que a interpretação precisa ser pensada como uma criação do próprio sujeito. Eu acho que ela é assim uma diretriz assim que me faz pensar muita coisa sobre o que eu coloquei, né? Mas ótimo. Muito obrigado. Olha, pela... Vou aproveitar, Leandro, antes de passar a palavra para a Patrícia, puxar um gancho para uma coisinha que eu acho também assim super interessante e sutil, e quando a gente entende é gigante, né? Que é o seguinte: quando o Winnicott fala criar o que já existe, né? Se referindo ao bebê, mas a gente pode falar de qualquer um de nós. Por que o criar o que já existe é efetivamente a imaginação transformadora e criativa? Porque é a diferença entre perceber passivamente e conceber. Por quê? Porque perceber passivamente é uma ilusão. Não tem como, porque eu sou singular. Então, quando eu compreendo alguma coisa, é justamente quando eu me aproprio daquilo. Eu me aproprio à minha maneira. Então, quando é assim, olha, eu entendi direitinho, eu vou lá e repito, você não entendeu. Quando que eu entendi? Quando eu me apropriei, isto é, quando eu tive uma concepção criativa daquilo, isto é, quando eu criei o que já existe. A ideia de percepção passiva, ela é falsa, ela não acontece na realidade. Na verdade, o que está se fazendo? Está se fazendo achando que se está percebendo, está se reduzindo o novo, o objeto, que é para ser percebido ali, a categorias já existentes. Então, não é a percepção que é passiva, é uma inibição da cognição, é uma inibição da criatividade, uma inibição da percepção que é sempre criativa, senão não é. Por isso que, por exemplo, o delírio, a alucinação, ou a razão pura, o ideal de razão pura, justamente são duas versões que se opõem numa dicotomia metafísica, que estão ambas como uma fantasmagoria, um imaginário dissociado da realidade, né? Então, no delírio e na alucinação, o que acontece? Porque o senso comum, né, vai dizer assim, claro, ele está inventando coisas. Ele está dialogando com fora porque ele não está conseguindo perceber, ele está dialogando com o dentro, digamos, desculpa, ele está dialogando com o dentro, com os traumas, com as imagens já presentes e tudo mais, porque ele não está conseguindo se abrir para o fora.
Então, é o oposto. A imaginação ela é fuga do real justamente quando ela está num circuito fechado. É justamente quando não se consegue criar o que já existe, que é preciso criar outras coisas para não ver o real. Porque criar o que já existe é criativo e é transformador de si mesmo e do outro, é enriquecedor de si mesmo e do outro. Enquanto que a repetição, seja neurótica, seja, né, a alucinação psicótica, ela é um fechamento para o outro. Eu vejo no outro, na verdade, o que eu projeto nele. Por quê? Porque inconscientemente eu quero me sentir seguro. E eu estou tentando acertar as contas com as minhas próprias imagens que estão ali, né, de algum modo, me atormentando. Ok, fechei parênteses. Patrícia. Nossa, André, é muito interessante isso que você falou da interpretação, muito interessante mesmo, né? Como uma criação. E que se também não for percebido pelo outro como tal, você tem toda a razão. Entra então na história de responsabilizar, né? O que você falou, né? Eu assisti a sua live do Secop, Uhum. que eu gostei muito, achei bem Muito. bacana. E você falou coisas lá bem interessantes. Logo no início você fala de força vital, tem a ver com o que você perguntou, viu, Leandro? Você fala de força vital, potência, disposição, né? Só que você me falou uma coisa lá que me chamou muita atenção, que é o seguinte, potencial herdado, né? E assim, potencial herdado que de início eu falei assim, eu entendi, depois eu falei, ué, mas como assim? Que é quase que uma pegadinha esse herdado, né? Exato. Né? Exato. Aí eu continuando então que o Leandro falou de escuta, a minha pergunta é sobre escuta também, né? Primeiro eu queria que você explicasse para as pessoas, para todo mundo, né, o que é esse potencial herdado. E a segunda pergunta é, o potencial herdado, ele atualiza, aparece na análise? Como? E emendando aí na pergunta do Leandro, aí, como é que você ouve isso? Tá. Tá. Então, esse termo é um termo que o Winnicott usa, né? Sim. Então, claro que herdado a gente fica até na dúvida, assim, herdado no nascimento, geneticamente, ou herdado na transmissão já da gestação, do nascimento da cultura, né? Eu acho, né, que o Winnicott está se referindo à questão do nascimento e não ao que é herdado pela transmissão da interação ambiental. Bom, e aí, sendo assim, como que eu entendo? Eu acho que ele está se referindo, sim, à parte genética, mas não somente. Ele está se referindo, me parece, e aí, claro, que também eu estou associando esses outros autores, né? Mas me parece que ele está se referindo, e pensando no resto do pensamento dele, né? Que ele está se referindo ao fato de que cada um é singular. A tradução disso em Winnicott, se a gente traduz para o senso comum, seria assim, a pessoa já vem com a maletinha, né? Aquela expressão, cada um já vem com a sua maletinha. Né? E que, claro, as religiões, as doutrinas religiosas deitam e rolam e criam lá um monte de teorias em cima disso. Ok. Eu associo isso, por exemplo, em Spinoza. Spinoza tem o termo latino ingenium, que quando um tradutor para o português, ele tem que traduzir de alguma maneira, né? Então ele tem que se virar nos 30 lá para botar. Quando é um texto acadêmico, você pode manter o termo em latim, o termo na língua original. Na tradução, né, igual nas traduções de Winnicott, normalmente vai botar a si mesmo, vai botar alguma coisa para encontrar uma tradução que seja toda na outra língua. Ingenium normalmente é traduzido como compleição. Só que os próprios estudiosos de Spinoza, quando vão explicar essa compleição, não é a compleição física, é ao mesmo tempo física e psíquica, enfim. Engenho, em Spinoza significa o quê? Justamente o que é singular daquela pessoa e que é dela. Bom, um outro apoio para a gente entender o que esses termos estão tentando passar para a gente. Um outro apoio é assim, existem correntes da psiquiatria fenomenológica, mas não só fenomenológica, que trabalha, às vezes, até com questionários usando o termo temperamento. Eu uma vez respondi um desses questionários, né?
E foi curioso assim, como experiência, porque eu respondi assim, pô, tô colocando respostas óbvias, né? Meio assim, né, na minha ingenuidade, tem gente que responde diferente, eu estou respondendo coisas tão óbvias. E aí foi num curso que eu estava dando, né, numa clínica para psiquiatras, né, e eles responderam também, e não teve um igual ao outro. Sabe? Aí eu, puxa, olha só, que curioso, né? Bom, então, seja temperamento, seja com qual ferramenta conceitual a gente usar para entender isso, eu acho que esses termos todos, incluindo esse que o Winnicott usou, estão querendo dizer o quê? Que existe algo em nós que não vai mudar. A gente pode temperar, a gente pode lidar melhor com ele, né? Mas que é a nossa maneira de ser, nosso modo de ser. Então, se a gente chamar de temperamento, né? Isso para mim fica muito claro, que assim, o temperamento não muda, você pode lidar melhor com ele, você pode ver uma expressão positiva dele, construtiva, e não uma expressão negativa, mas o seu temperamento é o seu temperamento. Então, por exemplo, vendo bebês recém-nascidos, isso fica evidente também. Tem um bebê que é, digamos, espontaneamente mais meigo, um outro bebê que espontaneamente é espoleta, cheio de energia, Ué, também é temperamento. Então, isso ajuda por quê? Para a gente entender a singularidade e respeitar a singularidade, inclusive na clínica. Então, como que isso aparece na clínica? Puxa, se eu não tenho essa noção de que cada um é de um jeito, muito facilmente eu posso cair na armadilha kantiana, que aparece na teoria psicanalítica também, essa metafísica do que deveria ser, esse universal falso, né, que é apresentado como universal, mas, na verdade, as pessoas não são. Ah, não é, mas deveria ser. Mas se não é universal. Né? Então, se a gente entende, ou seja, eu acho que é mais um fator que ajuda a gente a entender que, assim, né, digamos, a pessoa tem um temperamento XYZ. Se eu tenho essa percepção, de algum modo, verbalizando ou não, eu posso me relacionar com ela ou dizer para ela, mesmo que não seja diretamente, assim, olha só, você está querendo ser outra pessoa, você não vai ser. Vamos aceitar, amar com qualidades e defeitos, afirmar o nosso o próprio modo de ser. E aí a gente vai ver que esses aspectos negativos, sim, eles podem ser ajustados, eles podem ser melhorados, eles podem ser transformados. Mas você ser outra pessoa, você não vai ser. Então, eu acho que essa compreensão também é fortemente terapêutica e fundamental. É aquela coisa que no senso comum é assim, só se nascer de novo. Porque o que adianta eu querer ser, não quero mais ter esse temperamento. Pô, legal. Mais uma vez, a ilusão do livre-arbítrio. Agora, imagina colocar isso ao modo kantiano como ideal de razão pura, imperativo categórico, ideal moral, dever moral, ação moral. Que horror! É devastador. Porque é justamente o oposto de sentir a singularidade de cada um e como que isso pode ser não mais moral, mas sim ético. E aí a ética ganha uma outra compreensão muito mais forte, muito mais clara, límpida, né? Que eu resumo, eu defino da seguinte maneira: a ética é pensar em si mesmo pensando no outro. E aí fica claro que é duplamente singular. Enquanto que a moral, claramente, é o quê? Princípios morais. Eu devo ser aquilo, você deve ser aquilo. Se nenhum dos dois bom, eu vou me autocensurar, me auto-culpar e culpar o outro. E aí a gente tem todo esse drama, né? E que a psicanálise, em Freud e Lacan, não consegue sair muito disso. O Winnicott, ele é revolucionário na compreensão dessa distinção quando ele diz assim, a culpa, né, é o destino, o desenvolvimento de quando a coisa não deu muito certo, do que corresponde ao concernimento quando deu certo. Ou seja, você não precisa da culpa, da dívida simbólica, para você domar o monstro que é o seu id. Né? Se você desenvolveu, e se não desenvolveu, sempre é possível desenvolver o concernimento, essa ética sai nos poros, não precisa de moral.
não precisa de repressão. Então, é mais um ponto, né, onde fica claro que realmente é um outro paradigma, outra forma de compreensão. Muito obrigada, André. Foi Eu que ótimo a sua agradeço a sua resposta. pergunta. Marcos, Cíntia, Ninfa, vocês querem fazer A alguma Cíntia, pergunta? tem alguma questão, Cíntia? Olha, eu tinha, porque eu li o artigo interessantíssimo em que você fala da perversão narcísica, e eu gostei. E logo no início, quando você começou a falar de não complexificar o que pode, ali tem assim um traço disso do começo ao fim na sua fala, na sua maneira de escrever e de ser totalmente didático, simples, falando a língua que qualquer um é capaz de entender, né? E não sei se a gente vai ter tempo, mas o que eu queria falar, assim, já que a gente tem outras pessoas interessadas, aquilo é mais comum do que a gente imagina, né? Exato, sim. Posso Aquilo comentar? ali, você trouxe, tem até uma situação que você cita ali, mas eu achei assim que me deu a impressão de que a gente vive com isso day by day, né? Sim, perfeito. Então, tentando ser bem sintético, né, para fazer um comentário, assim, tentando pegar algum ponto que seja mais ou menos central, né? O que eu fui observando, né, em relação justamente à perversão narcísica, que eu diria assim, que no meu entender é o cerne da perversão de um modo geral, é o quê? Vamos começar pelo simples e ir complexificando. É assim, esse uso do outro como objeto. Ok, tá, um passo a mais, né? Como que se dá esse uso? O que eu fui percebendo é que esse uso se dá, né, através de uma relação em que, para que este outro me sirva, de algum modo, o perverso acaba culpabilizando o outro pelas dores que ele está causando no outro. Quer dizer, então, é um jogo entre o consciente e o inconsciente, né, que na vítima, né, no alvo, né, vítima não no sentido de vitimização, no sentido, digamos, que eu quis usar esse termo, mas bem objetivo do termo, né, esse alvo, né, isso torna tudo muito confuso. Por quê? Porque na vivência dele, ele acredita que ele está percebendo digamos, a fragilidade desse algoz, né? E está percebendo as confusões desse algoz. Mas a partir do momento em que o algoz, aparentemente para se defender, faz essa inversão e essa acusação, o alvo, né, a vítima, justamente porque, de alguma maneira, ele, consciente ou inconscientemente, ele quer salvar esse outro, ou ele quer ajudar e salvar esse outro, ele começa a se colocar em dúvida, e colocar em dúvida a própria sanidade mental. Porque as argumentações, elas são justamente da ordem daquela ideia, da ideia dissociada. Né? E exatamente pelo fato de a nossa percepção do ser humano ser sempre baseada em associações de imagens, num certo sentido, olha a associação que eu fiz agora, né? Num certo sentido, é mais ou menos igual à guerra de narrativas que gerou o terraplanismo, por exemplo. Não, porque assim, se tudo é narrativa, por que eu não posso dizer que a Terra é plana? Sim, pode dizer, só que não é exatamente tudo é narrativo. Se não existe verdade, estamos na pós-verdade, eu posso falar uma ideia falsa. Claro, você pode falar, mas se ela não corresponde à realidade,
ela é falsa por não corresponder à realidade, não porque é falsa em si. Isso Spinoza deixa muito claro também. Né? Spinoza diz assim, no mesmo livro da ideia do corpo, né? Ele diz assim, a diferença entre a ideia fictícia, criativa, e a ideia falsa não está na ideia. Objetivamente, é a mesma ideia. Está na atribuição da mente à ideia fictícia como se ela fosse verdadeira, como se ela fosse real. Ou seja, a atribuição é que é falsa. Então, quando o perverso, de algum modo, né, ele está nessa defesa, e aí eu vou só falar mais uma coisa para complementar, para voltar a palavra, mas assim, ele está nessa defesa de si mesmo, as 7 chaves, né, com barreira, uma muralha, tudo. Então, a reação espontânea dele é assim, tudo me ataca, tudo é um ataque, tudo é vivenciado como um ataque. Então, eu preciso contra-atacar. Mas mais, eu preciso contra-atacar de uma forma que fira, eficaz. E como que eu vou ferir o outro de uma forma eficaz? Fazendo esse jogo, né? Essa projeção, essa identificação projetiva, mas o tempo inteiro, né? Até que o outro se confunda, né? E acabe tendo dificuldade de largar essa relação, porque largar uma relação dessa significa justamente o quê? Largar confuso, em geral com sentimento de injustiça terrível, e por aí vai. Então, mais uma palavrinha, do lado do perverso, o que ele está fugindo tanto? O que ele está, né, com essa muralha assim, tão rígida? Ele está fugindo do fato dele não conseguir ser mais do que reagir. Ele está fugindo do fato de que esse conatos, essa força vital, dá medo a ele. É como se fosse assim, uma caricatura desse id freudiano, né, selvagem, que, na verdade, é totalmente comportado. Né? Então, ele tem tanto medo, na verdade, do self, né? Ele tem tanto medo do self que ele vivencia como se fosse um grande horror, um grande risco, né? Mais ou menos o real lacaniano, né? Destrutivo, tá? Destroçado, que, na verdade, ele quer esconder de si mesmo esse sentimento que encaixa perfeitamente no que o Winnicott chama personalidade como ser, ou sentimento de futilidade da existência. Então, fugir do sentimento de futilidade da existência acaba sendo manipular tudo que chega, invertendo. Não, é você. Então, terapeuticamente, fica claro que, assim, para o perverso, digamos, o caminho, né, de cura, de transformação, seria ele conseguir aceitar essa potência, esse conatos, essa força vital que ele tem dentro de si. A grande dificuldade é que ele não quer começar nem o iniciozinho do caminho, porque é uma coisa tão inconsciente, tão estruturada, tão arraigada, que é defesa, sem brecha. E, inclusive, na minha observação, quando o perverso vivencia algo da ordem do verdadeiro self, essa ideia da ideia diz para ele assim, não é o verdadeiro self. Não é a sua potência. Isso é falso. Não, na verdade, eu não estava alegre. Não, na verdade... Ou seja, é uma defesa em cima de defesa, é realmente muito difícil. Da parte da vítima, por incrível que pareça, ou enfim, que bom, né, no certo sentido, já não é tão difícil assim. Por quê? Porque esse apoio que a vítima precisa, aí que está, é um apoio do que o Winnicott chama do holding, que é da ordem do acolhimento e do reconhecimento. Então, olha que curioso, a vítima de um perverso, assim como todos nós, independente disso, né, olha que interessante, a gente precisa do outro para se conectar a nós mesmos. Só que esse precisar do outro para se conectar a nós mesmos e ter afetos ativos nos termos de Spinoza, né, é um se conectar ao outro que dá o holding para que a gente possa ser. Não é se conectar ao outro no sentido de o outro vai me dizer o que eu faço, porque eu projeto nele um suposto saber, ou eu fiquei cascudo, agora eu sou sujeito do inconsciente, ou sujeito das minhas ações.
né? Justamente nessa ideia desse livre-arbítrio disfarçado em psicanálise, né? Não, é o contrário. É um apoio no outro para que eu consiga justamente confirmar, reconhecer que, sim, existe algo que é uma percepção singular, isto é, uma concepção do que já existe do real, criativa do real, e, sim, existe outra coisa, que é a dissociação. Né? A dissociação, o sujeito cindido, isso é outra coisa. Então, essa confirmação, esse apoio, é que faz a pessoa poder, assim, ufa. E essa transformação é incrível, porque você vê nos relatos das pessoas, assim, caramba, eu estou percebendo uma autonomia, uma alegria que é de outra ordem, que pode ser uma coisa muito simples, mas é de outra ordem. Não é mais reativa, não é mais respondendo, não é mais se responsabilizando, é sendo. Nossa, maravilhoso isso, né? Que você trouxe. Muito, muito, muito mesmo. Que bom. Temos umas perguntas no chat, uns comentários, acho que seria legal a gente ler, né? Sim. O René Galdi comentou: ser criativo é ser um contraventor da razão. E a Solange Bluval, ela está te fazendo uma pergunta: será a integridade do psiquissoma, do analista, que responderia às necessidades do paciente, o holding? Tá. Só mais uma coisinha, tem uma pergunta que não foi e me mandaram aqui por fora. Uhum. É da Edna Ribeiro, que pergunta a teoria dos afetos de Spinoza, afetos ativos e afetos passivos, se relaciona com o dualismo pulsional de Freud? Se sim, de que maneira ocorre? Tá. Uhum. Ok. Então, vamos lá. Vou tentar ser bem sintético, né? E responder cada uma delas. Mas aí eu vou pedir para repetir uma por uma. Aí uma eu respondo, só para ficar mais fresquinho na minha cabeça. Então, pode repetir, Ninfa, a do Sim. Ronald? Aqui teve um comentário do René, que ser criativo é ser um contraventor da razão. Então, deixa eu comentar. René, o nome dele, é isso? Isso. Tá. É, Oi, René, da nossa obrigado. sociedade, é da SPID. Que bom. Ótimo. Obrigado pela pergunta, René. Então, claro que o Spinoza, mais numa frase simples, novamente simples, ele diz assim, é importante não confundirmos palavras e coisas, né? Palavras e o real. Porque a gente não vive na linguagem. A gente pode viver, infelizmente, né? Vai ser uma forma de dissociação. A gente faz uso da linguagem como ferramenta para expressar o que a gente sente e as interações entre as pessoas, né? Então, ok, não confundindo palavras com coisas, é claro que a gente pode usar as palavras de uma forma mais livre. Agora, se a gente quer fazer um uso um pouco mais conceitual, assim, e para evitar a equivocidade, ou pelo menos um grau muito grande de equivocidade, aí eu diria de outra forma essa ideia, né? E aí peço de novo desculpa, a minha cabeça. Qual é a mesma frase exata que ele falou? O contraventor, como é? Deixa eu abrir lá. Dando trabalho. Ser criativo é ser um contraventor da razão. Então, aí eu diria assim, ser criativo, por que eu não simpatizaria com a frase contraventor da razão? Porque essa razão que em relação à qual ser criativo seria o contraventor, eu não considero que é a razão. Mas a frase está correta, se a gente entende a razão como a razão cartesiana, kantiana, mas com Spinoza, para mim fica muito límpido que isso que foi chamado razão, né, é o crime perfeito, é a armadilha, é imaginário, não é razão. Uma razão pura, isso não existe. Ou seja, um ideal de razão pura, ou seja, a imaginação. E mais, nos termos de Spinoza, é uma ideia fictícia que se torna ideia falsa quando eu digo que existe ou deveria existir. Ou seja, o que Kant chama de razão, em Spinoza, é primeiro gênero de conhecimento. Imaginação não só isso, imaginação como ideia falsa. Né? Então,
ser criativo, eu diria que é conceber a razão de outra maneira. E aí, justamente, sair dessa ideia da transgressão. Ora, a transgressão pressupõe a norma. Então, os autores que elogiam a transgressão, bom, tudo bem, claro, tem vários benefícios da transgressão, mas seria interessante que eles percebessem que, na verdade, eles estão fazendo um elogio da norma. Enquanto que um autor como Canguilhem vai falar o quê? Da capacidade plástica, normativa, de criar normas. Opa, aí não precisa mais de transgressão. Ok? Então, eu queria só fazer esse comentário, né, que não deixa de ser uma implicância com as palavras. Eu entendi a frase e concordo, mas, assim, acho que ajuda a gente a pensar assim, pô, o que a gente está chamando de razão? Vamos sair dessa dicotomia aí, corpo-mente, tão tradicional na história da metafísica, e entender que, por exemplo, Spinoza, o que Spinoza chama de razão? A minha mente, o sujeito é a mesma mente, né? Ou seja, não é o sujeito transcendental, nem o sujeito da razão, nem o sujeito do inconsciente, é a minha mente perceber as propriedades comuns reais das coisas. E aí eu não vou gerar falsos universais, nem modelos que não existem. Então, a razão é perceber o que há de comum no universo, em comum, por isso que é um universal real. E para que isso me serve? Justamente para eu perceber o novo, que é o singular, terceiro gênero de conhecimento de Spinoza. Ok, então, aí a pergunta da Solange agora, né? Oi, Solange. A da Solange, será a integridade do psiquissoma, do analista, que responderia às necessidades do paciente? Aí ela pergunta outra coisa, o holding. Tá. Então, bom, vou falar assim, o que me suscita a sua pergunta, né? O que me faz pensar aqui espontaneamente, né? Eu penso assim, quanto mais o analista, o psicoterapeuta, ele tiver esse psiquissoma e a mente integrados, eu acredito que mais ele vai, digamos, se sentir espontaneamente apto a ajudar a integração do paciente. Ao mesmo tempo, isso se dá por gradações, né? Então, à medida em que a gente vai compreendendo isso, num certo sentido, já é suficiente. Né? Quer dizer, então, ao mesmo tempo que, é claro, se nós nos afetarmos melhor, isso, de algum modo, ajuda a gente a contribuir direto ou indiretamente para os outros se afetarem melhor, mas eu posso também, não me afetando bem ou não compreendendo com tanta clareza, contribuir de alguma maneira. Não? Bom, e aí e o holding? Então, justamente, eu acho que quando a psicanálise pensa a clínica, não? Ao mesmo tempo, claro que engaja o analista e o psicoterapeuta, e não tem como não engajar, até pelo fato da transferência. Mas isso também propicia, permite que a gente faça um uso, e, como eu falei, é gradativo, é crescente, não tem como ser de outra maneira, porque justamente não está baseado num ideal, nem do analista ser, nem do outro ser, a gente vai melhorando o que pode, se afetando melhor. Né? Então, isso permite que, seja de que modo a gente se afete, melhor, pior, com mais dificuldade, com menos dificuldade, a gente tenha essa compreensão que propicia, por exemplo, um holding. Né? Então, enfim, tentando resumir, o que me veio à mente a partir da sua pergunta, a princípio eu responderia sim, mas eu prefiro responder assim, sim, mas não só, sim e não, porque nós somos complexos, obviamente, os pacientes são complexos, as relações humanas são complexas, então, quanto mais a gente se abre para essa compreensão, mais a gente vai integrando, né, a nós mesmos, e claro que isso ajuda na integração do paciente. Do mesmo modo, quanto mais a gente entende o quanto que isso é importante, isso também vai se refletir. Então, eu acho que muito mais o se refletir. Voltando, me parece assim, o cuidado que eu acredito que estou tendo, assim, meio falando improvisadamente, né, é não recair na coisa da aplicabilidade como aplicação, né, ou num ideal de analista. Né?
Não, acho que dá para ficar mais relaxado e essas coisas irem atuando, agindo no nosso psiquessoma também, né? E isso certamente vai se refletir na nossa vida e nas atividades, enfim, né, terapêuticas de todos nós. Obrigado pela pergunta, Solange. E a terceira que foi feita, né? Então, nós chegamos às 10 Edna. horas Ah, tá. e temos a pergunta da Edna e mais 3 perguntas de um aluno seu. Ah, tá. E eu vou transmitir aqui a da Edna, que eu já tinha falado, e a gente combina com uns 10 minutos para tentar Vou tentar sintetizar. Ok. tá bom? Então, deixa eu só anotar, porque eu não vou pedir para você repetir. Pode dizer, então. Eu vou ler só a da Edna para você agora. Tá. Ah, tá bom. Tá. A teoria dos afetos de Spinoza, afetos ativos e afetos passivos, se relaciona com o dualismo pulsional de Freud? Se sim, de que maneira ocorre? Tá. Então, Edna, obrigado pela pergunta. Eu não vejo uma relação próxima, muito menos direta, né? Bom, primeiro a gente teria que pensar em qual teoria da pulsão a gente está falando, né? Mas o que me parece, assim, eu vou falar, então, já que a gente está no meio psicanalítico, eu vou falar dos afetos ativos e passivos, porque fica enigmático, né, para quem não conhece os conceitos. Porque esse ponto da teoria dos afetos de Spinoza, no meu entender, é central, crucial. E grandes autores, como Deleuze, enfim, outros, que eu não cabe citar, né, eu acho que não entenderam com clareza. Claro que eu estou falando da minha perspectiva, mas, enfim, assumindo a minha perspectiva, eu diria que não entenderam com clareza, e eu vou tentar, então, bem sinteticamente, passar o quanto que é fundamental. Spinoza, ele tem, eu diria assim, 4 pares, e um dos pares, na verdade, são 2 pares, né, conceituais, que ajudam a gente a entender a complexidade afetiva. E aí, só já adiantando, a gente vai ver que não tem dualismo nenhum, não tem dicotomia nem dualismo. São pares, mas justamente são pares que não se recobrem. Então, não é um e outro. São 4 pares justamente porque, combinados, eles ajudam a gente a entender a complexidade que é a vida afetiva do ser humano. Esses pares são, então, primeiro, alegrias e tristezas. Alegria, ele está conceituando como aumento da potência de agir, expansão. Tristeza como retraimento, autoopressão, diminuição da potência de agir. Ok. Segundo par, afetos ativos e afetos passivos. Afetos ativos, aqueles que se explicam pela minha própria natureza, pela minha própria potência. Então, são afetos de expansão, alegrias. Então, o afeto ativo é sempre uma alegria ativa. Ok. E o afeto passivo? O afeto passivo é o afeto no qual eu estou reagindo ao outro. Mas aí olha a complexidade. Aqui, isso é central. Existem 2 tipos de afetos passivos. A tristeza, obviamente, porque se eu estou me auto-oprimindo, é um afeto passivo, eu não estou me expandindo. Ok, mas tem também a alegria passiva. Opa, como assim? Por quê? Alegria passiva é aquela alegria que, ao invés de expressar, expandir a minha própria potência, ela é a alegria relativa a uma resposta defensiva ao outro. Muitos exemplos podem ser dados, inclusive de alegrias passivas anódinas e mesmo boas, né? Mas vamos pensar, os exemplos mais fáceis de entender a diferença são mais ou menos a ideia do bode na sala, né? Eu estava na sala, boto o bode, tiro o bode, ufa, me senti aliviado, mas a sala não mudou, né? Então, é mais ou menos essa ideia, que é justamente o quê? A sensação de alívio, né? A sensação de retirar um obstáculo a minhas alegrias ativas, mas o fato de retirar o obstáculo ainda não é alegria ativa, mas já gera essa sensação relativa de aumento de potência, mas que não é um aumento de potência real, ou pelo menos não ainda. Outros exemplos onde isso fica claro, né? Uma pessoa com a tristeza, essa modalidade da tristeza, que é o ódio. Aí, se ela se vinga, ela vai ter uma sensação boa, uma sensação de aumento de potência, mas que não mudou nada da potência dela.
ela é uma alegria passiva, relativa à vingança bem-sucedida, por exemplo. Não? Então, por que isso é central? Porque não perceber isso está na origem da imensa maioria de confusões do senso comum, da teoria psicanalítica e da história da filosofia. E é justamente o que ajuda Freud a pensar de forma dualística e metafísica essa parte da teoria, que é como se fosse o quê? O id busca o prazer, mas é destrutivo. O superego reprime, que é ruim, mas é inevitável e necessário. Essa dicotomia é pobre e é falsa. É falsa. Porque uma coisa é o prazer como define Freud, o prazer como alívio de tensão. Pronto, é uma definição de alegria passiva. Outra coisa é o que o Freud não fala disso, paciência, que o Winnicott vai falar justamente o quê? Dessa expressão criativa, desse brincar do gesto espontâneo. É outra qualidade de experiência psíquica. E aí, Spinoza ajuda a gente a entender essa diferença central e crucial entre a alegria ativa e a alegria passiva. Vamos lá. Outro par. O complexo afetivo bom e o complexo afetivo ruim. Porque, justamente, diz Spinoza, uma alegria passiva pode ser boa. Sei lá, por exemplo, eu maratonar uma série na TV. Não mudou minha vida, não melhorou minha vida, mas foi gostoso. É diferente de uma alegria passiva autodestrutiva, que pode até ser, se virar uma compulsão, etc. Ok. Mas, Spinoza dá um exemplo. Uma tristeza, considerada nela mesma, é sempre ruim. Porém, existem contextos vivenciais, singulares, em que até uma tristeza pode ser boa. E ele dá o exemplo. Quando uma pessoa está numa compulsão, que a gente diria, usando o termo da psicanálise ou da psiquiatria, né? Eufórica ou maníaca ou hipomaníaca, e que justamente a pessoa não consegue sair daquilo. E, às vezes, ela só consegue sair daquilo com uma tristeza. Essa tristeza em si foi ruim, mas no contexto ela foi boa. Porque ela foi, naquele caso, não é teoricamente ou sempre, naquele caso ela foi necessária, ela foi útil para que alegrias ativas possam vir a existir, possam ser experimentadas. Não? Então, o bom e o ruim já é um outro par. E mais um par, que na verdade agora são dois pares, né? Que é do lado da alegria, a titilácio e a hilaritas. Eu uso os termos latinos porque as traduções são terríveis. Titilácio e hilaritas. Quando a gente falar da parte da tristeza, aí vai ficar mais fácil de entender titilácio e hilaritas, que é a dolor, em latim, e a melancolia, com CH, em latim. Ou seja, a dor e a melancolia. Então, a dor é definida por Spinoza como o quê? Um afeto de tristeza pontual, parcial. A melancolia é quando essa dor se expande e atinge o todo da pessoa. Bem no sentido freudiano, enfim, psicanalítico. Mas existe o correspondente na alegria. A titilácio é a alegria parcial, que não necessariamente é passiva. E a hilaritas é quando, a partir de uma alegria parcial, aquilo abrange o todo do meu afeto, o todo do meu corpo, do meu psiquismo. Enfim, então, a gente não tem muito tempo e, puxa, ainda faltam as questões, né? Mas, ok, Edna, então a minha resposta é não. Não há dualismo em Spinoza, não vejo nenhum dualismo também em Winnicott. Onde tem dualismo, desconfiemos, deve ter metafísica embutida aí. Ok? Obrigado pela pergunta. Então, vamos lá rapidinho para as que faltam? Eu tento ser mais sintético aqui, acabo que eu falo muito, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Carlin Silva. Professor, poderia falar um pouco sobre o significado sobre a mãe suficientemente boa? Aí a pergunta 2, sobre o gesto espontâneo da criança. Podemos dizer que é sempre criativo? E a pergunta 3, por que Spinoza e Winnicott o livre-arbítrio não existe? Acho que eu fiz. Acho que é isso. Obrigado, Carlinhos, pelas perguntas.
Vamos lá, adoro, super desafio falar desses 3 super temas gigantes, né, em 1 minuto, mas vamos lá. Vou começar pela do gesto espontâneo, né? O gesto espontâneo da criança é sempre criativo? Opa, já acho que consigo perceber onde está a pegadinha da pergunta, não estou dizendo que é a armadilha para mim, não. Onde eu vou falar assim, opa, vamos prestar atenção nesse ponto, nesse conceito, né? Quando o Winnicott define o gesto espontâneo, e que aí ele, querendo ou não, se torna uma ferramenta conceitual, ele está falando do bebê, inclusive do bebê recém-nascido, e inclusive, a princípio, do bebê, inclusive na barriga da mãe, né? Dando lá os chutinhos dele e tudo mais. Ok, então, assim, a princípio, ele está falando de um gesto criativo. Claro que a gente pode pensar assim, que um bebê na barriga da mãe, para o qual falta líquido aminótico, que falta oxigênio, ou ele está com o cordão sufocando, etc., que ele vai ter gestos ali que são reativos. Tá, mas, a princípio, sim, o Winnicott está falando do gesto criativo, como gesto espontâneo, como criativo, que é esse impulso de expansão, de descoberta no mundo. Quando a gente sai do bebê e pensa na criança, mais uma vez, é claro que a criança vai ter gestos espontâneos que são reativos, que são defensivos, que são baseados em traumas, etc., etc. Mas, se a gente pensar o gesto espontâneo como conceito, isso ajuda a pensar o quê? Associado a essa ideia da força vital como originária. Um exemplo que eu já dei em outras palestras, né? Quando qualquer um de nós, qualquer um de todos nós aqui, a gente vê uma criança amuada, uma criança sem curiosidade, uma criança, não tem outra palavra, sem vitalidade, a gente sabe que alguma coisa aconteceu com ela, que ela está se defendendo porque ela sofreu alguma agressão. Aí não é a questão do temperamento mais meigo, não. A gente sabe que não é normal, não faz sentido, tem algum problema ali. Entende? É isso que o Winnicott está dizendo. Se a gente pensar gesto espontâneo, não como qualquer gesto espontâneo no dia a dia, mas como um conceito que está passando essa ideia dessa expansão, esse conceito é muito útil para a gente entender que a vida é expressão. E se isso não está acontecendo, seja na criança, seja no adulto, é porque está existindo algum ponto depressor, algum fator depressor, né, introjetado, incorporado, etc., etc. Bom, mãe suficientemente boa, e aí é o que é o Winnicott, eu vou falar realmente rapidamente, né? A ideia, vou falar o que eu acho que, assim, que dá margem para confusão também. O suficientemente boa, em inglês do original do Winnicott, good enough, é um boa o bastante, enough, bastante, boa o bastante. Ou seja, o que o Winnicott quer mostrar é que, assim, a mãe não precisa, claro que a maior parte delas fica com essa super preocupação e é compreensível, mas ela não precisa se preocupar em ser só boa ou em ser perfeita, né? Assim como ela não precisa provocar frustração no bebê. O que o Winnicott quer mostrar é que esse suficiente, essa grande margem do suficientemente boa, é que nos erros e acertos, isso está dentro dessa margem de acolhimento, de tentativa de adaptação e, se possível, de não se sentir culpada por essa adaptação não ser ideal, idealizada, perfeita, metafísica, etc. É isso que quer dizer, né? Porque, se a gente entende isso, aí a gente entende o principal, que quando há invasão ou abandono, isso vai fazer muito mal para o bebê. Na verdade, né, esse é o foco. É entender, por contraste, que o extremo faz muito mal. Ok, não que não possa ser reparado, mas aquele bebê certamente já parte de um padrão afetivo de retração, de se refugiar na mente, etc. Bom, a terceira, livre-arbítrio, puxa, imagina, né? Não é nenhuma live, é um curso inteiro e tudo mais, né? Mas a ideia, eu só vou retomar o que eu já falei. Essa ideia de uma mente dissociada da origem dela, que continua sendo origem, né? Na verdade, é uma ilusão essa dissociação, é uma ilusão mental, né? Dissociada do psiquessoma, que somos todos nós, né? É ela que vai supor que ela pode ter esse controle onipotente, ou que deveria ter, e se não tiver, vai se culpar. Ou seja, que ela pode arbitrar, né? Julgar,
e ainda por cima de uma maneira livre. Mais uma vez, o grande autor dessa bobagem é o Kant, que pensou até um sujeito transcendental. Ele, tipo assim, não sou eu, você, não, é um sujeito do livre-arbítrio, que está lá nesse outro lugar, aí, nesse mundo das ideias, que, para não dizer que é transcendente, diz que é transcendental, né? Julgando o dever moral, o imperativo categórico, está certo, está errado. Primeiro, nenhum arbítrio é livre, nenhuma escolha é livre nesse sentido dissociado, porque o termo livre-arbítrio, seja nas doutrinas religiosas, seja na história da filosofia, está falando como se fosse possível julgar e escolher a partir de critérios etéreos, abstratos, puramente racionais. Primeiro, isso não acontece. Segundo, quando a pessoa tenta fazer com que isso aconteça, ela apenas adoece e adoece as vítimas, né, de quem ela quer impor essa mentira. Tá? Enfim, então vou terminar, né, dessa forma assim, super sucinta enfim, agradecendo, tá, Carlinhos, pelas perguntas. Bom, e aí, como a gente já passou, né, agradecendo a todos vocês, a Speed pelo convite, Patrícia, Marcos, Cíntia, Ninfa, Leandro, e a todos vocês que fizeram perguntas, aos que não fizeram, e como eu gosto de lembrar, e aos que vierem futuramente, enfim, a ver o vídeo no canal da Speed. Então, abraço carinhoso. Obrigada, André. Obrigada, André. Obrigado. Muito bom. Muito bom. Uma aula, né? Obrigada a todos vocês que passaram por aqui, que vão assistir. De uma outra oportunidade, a gente vai ter que marcar com o André o encontro 1, encontro 2. Muito bom, obrigada. Que bom. Obrigado. Com isso, a gente vai encerrar a nossa transmissão, né? Um abraço a todos, mas a gente permanece aqui para fazer uma despedida no Petit Comitê.